Sono un Ortenicast. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Nortenicast. Eu sou a Laís Trova e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse podcast nasceu para abrir conversas relevantes, técnicas e reais sobre o agro, da lavoura até a tomada de decisão. No algodão, o valor não está apenas em produzir, está em preservar a qualidade ao longo do caminho. Hoje vamos falar sobre um tema que não aparece no campo, mas aparece muito e muito no bolso do produtor: a contaminação do algodão. Um problema silencioso, muitas vezes invisível, mas que pode destruir valor, comprometer mercados e afetar a imagem do algodão brasileiro no mundo. Seja você produtor, gestor de usina, técnico, engenheiro ou alguém que acompanha o setor, sabe que falar de contaminação não é apenas falar de qualidade, é falar de mercado, de competitividade e de valor. E para nos ajudar a entender esse tema com profundidade técnica e visão prática, eu tenho o prazer de receber hoje o Denilson Lima, o gerente de qualidade da Abrapa, químico industrial com certificações internacionais e uma das maiores referências em qualidade do algodão no Brasil. Denilson, seja muito bem-vindo ao Nortenicast. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, prazer estar participando, Laís, desse podcast e poder contribuir cada vez mais, né, difundindo todo o conhecimento que eu absorvi, né, durante esses anos trabalhando diretamente com a qualidade do algodão. Denilson, então para começar, conta um pouco, né, sobre essa sua trajetória, né? Um químico industrial, se tornou um dos maiores especialistas de qualidade, né, com certificações internacionais e reconhecimento da USTER. Isso, eu estudava, né, química tecnológica industrial na Universidade de Brasília, até que surgiu essa oportunidade, né, de estar trabalhando aqui com a abertura do Laboratório Central em Brasília pela Brapa, o CBRA, em 2016. Surgiu essa oportunidade de estar vindo para cá, fazendo, adentrando, né, fazendo parte da equipe, e desde então continuo atuando, né? Então, assim, eu fui a minha aperfeiçoando, especializando ao longo dos anos. Então, eu comecei na parte operacional do algodão e até chegar agora no nível de gerente de qualidade. E com isso eu também fui buscando reconhecimento internacional. Então, hoje eu sou certificado por ICA Bremen como Quality Expert, né? Eu faço parte de um hall seleto de especialistas do mundo, faço parte dos comitês de forças-tarefas como CSTC, né? Eu tenho esse reconhecimento da UCE, porque nós somos parceiros, temos trabalhado muito tempo junto. E o nosso intuito é estar agregando cada vez mais em prol da qualidade do algodão brasileiro. Bom, muito obrigada mais uma vez. Acho que hoje vai ser uma aula aqui, né, sobre qualidade de algodão e os nossos maiores desafios, né, como o algodão brasileiro. Vou começar com uma pergunta um pouco já direta, né? Quais são hoje, Denison, os principais itens de contaminação do algodão brasileiro e, na sua opinião, qual que é o mais problemático deles? Então, o que estaria em alta, né, quando a gente fala de contaminação hoje para o algodão brasileiro, que tem uma atenção maior, seria o seed coat, a pegajosidade, né? O plástico também. Eu acredito que esses três seriam os que devem ter uma atenção maior, né? Em relação a Certo. controle, classificação, e que tem que chamar a atenção para o mercado, certo? Certo. Existe uma percepção, às vezes, que a contaminação ela é apenas um detalhe, né? Mas que a gente vê, às vezes, um módulo, né, tão, né, grande, aí você fala, é só um pontinho, né? Mas a Uhum. realidade é exatamente o oposto disso, né? Um algodão contaminado, vou falar especificamente por plástico, né? Pode sofrer descontos de até 4.000 pontos, né? Chegando a Sim. perder metade, né, do valor. Isso é um cenário real, né? Isso realmente tem acontecido, existe esse impacto, né, no financeiro dessa contaminação para o produtor? Sim,
O maior problema da contaminação não é nem somente o impacto financeiro do produtor, porque qual que é o principal a principal abordagem que gera toda essa atenção em relação aos contaminantes? É o impacto que isso causa lá na ponta, lá na fiação, né? Então, isso compromete bastante os processos industriais, diminui bastante o rendimento lá na indústria e causa um prejuízo grande para eles. Por isso que eles dão essa atenção, né, cuidadosa para essa questão dos contaminantes. Isso também impacta direto no produtor, né, porque, querendo ou não, ele sofre o deságio, né, a desvalorização do seu produto se não tiver um bom controle, né, relacionado à questão de contaminantes. Certo. Bom, ou seja, né, o impacto ele é direto, né, ele é pesado, né, a cadeia inteira sofre, né, com o impacto, né, pela contaminação. E quando a gente aprofunda, a gente quase sempre chega em alguns pontos principais, né, como você mesmo disse, quais são os principais pontos, né, de contaminante. Mas eu vou falar um pouquinho agora com você sobre o plástico em detalhe, tá? Sim. É, Quando a gente fala de contaminação por plástico, de onde vem na prática esse plástico, né? Ele aparece, ele vem das lonas que fazem as embalagens dos módulos como principal origem. Em que momento ele se mistura à pluma ali, na colheita, no transporte, no beneficiamento? Essa visão do plástico, então, como que ele acontece na prática no campo? Então, a principal origem, né, como todos sabem, é dos módulos, né, do plástico que envolve os módulos, essa é a principal origem. Ainda existe, né, incidência, por exemplo, de plástico de lixo que é descartado, por exemplo, nas rodovias ou por colaboradores lá no campo, mas a principal fonte de origem é o plástico que envolve os módulos. E quando é que ocorre essa contaminação? Basicamente, ela vai ocorrer tanto na hora de realizar a colheita, na hora da movimentação desses módulos, na hora da entrada desses módulos na usina de beneficiamento, na abertura desses módulos. Então, são diversos pontos, né? Não é apenas um ponto de origem, um ponto focal, mas são diversos pontos que são importantes da atenção para mitigar cada vez mais essa contaminação por plástico. A gente tem muitos pontos críticos, né, Isso. nesse processo, né? Falando especificamente, então, sobre as lonas, né, os filmes dos módulos, se a gente pudesse dizer, né, o que que define um bom plástico do ponto de vista técnico, né? Quais as características que podem evitar que ele se fragmente, que ele vire um contaminante? Então, um plástico que ele tenha uma boa resistência, um plástico que tenha proteção UV, né? Porque como fica exposto no campo, a gente sabe que se não tiver uma boa proteção, isso vai danificar o plástico e ele vai acabar se fragmentando. Então, assim, um plástico que ele tenha uma boa cola também, isso é muito importante, porque senão você não consegue fechar o módulo adequadamente e ele acaba estourando ou se fragmenta e contamina. Então, assim, sem algumas especificações, hoje já existem, né, algumas normativas internacionais que definem, né, quais são as especificações para um plástico de qualidade. Inclusive a NCC, né, que seria como se fosse a Abrapa lá dos Estados Unidos, ela define, né, esses testes, ela passa uma relação de plásticos que foram validados seguindo esses critérios e que são atuantes no mercado. Ah, que legal. Bom, quando a gente tem as normas, né, já a gente começa a elevar, né, o nível, né, dos competidores, né, do plástico e a cadeia inteira ela é Isso. beneficiada por isso, né. O manejo, né, o manuseio desses módulos também é um outro ponto crítico, né, que a gente já falou. Existe alguma recomendação, né, dos fabricantes de plásticos de fazer a movimentação ali máxima de 5 vezes, né? É,
existe, você na prática percebe quando esse manejo, né, ultrapassa as recomendações, né? O que que acontece quando esses limites são ultrapassados? Sim, impacta diretamente. Eu acredito que hoje nós temos no mercado plásticos de altíssima qualidade, né, assim como equipamentos também de altíssima qualidade atuantes no Brasil. Então, quando a gente começa a olhar para o lado de boas práticas, na minha opinião, acredito que é onde impacta mais nessa contaminação, né? Então, assim, muitas das vezes, um gerente de fazenda, gerente de usina, às vezes ele compra os plásticos, né? Mas não tem aquele cuidado de ver a especificação do plástico, o manual de utilização, quais são as recomendações e seguir as boas práticas de movimentação, de uso efetivo do material. Então, isso que impacta essas boas práticas, essa conscientização, ela é muito importante. É. Dentro das boas práticas, né, o manejo de maneira geral, também existe o maquinário, né, a própria colheitadeira, né? Existe, você percebe que na prática, né, existe algum ajuste inadequado, né, no manejo do maquinário também? Pode impactar, né, a contaminação por plástico? Tem alguns principais pontos, se a gente fosse falar com a operação, né, dia a dia, lá no campo, operador, esses são os pontos de atenção em relação à máquina. O que que a gente poderia falar para ele? Sim, com certeza impacta. Então, assim, é muito importante que a manutenção das colheitadeiras seja feita de acordo com as orientações do fabricante, troca de peças de reposição, ajuste conforme especificação do fabricante, do maquinário e também do plástico. Isso é muito importante, porque isso impacta, né? Porque cada plástico tem sua característica, cada fabricante tem suas recomendações, então impacta sim, né? Se você não seguir à risca isso, provavelmente você não terá um módulo formado corretamente, embalado corretamente, o que vai gerar lá nos outros processos a contaminação, com certeza. Eu acho que a questão das máquinas também, a gente fala muito da limpeza, né, como boas práticas, né, tem uma sucessão de coisas ali do dia a dia Sim, que a sim. gente precisa estar atento, né, também. Uma outra questão que fala-se pouco sobre isso, mas eu queria ouvir a sua opinião, Denison. A questão do diâmetro do módulo, né? Os módulos acima de 94 polegadas, eles realmente se tornam mais problemáticos no campo? O plástico ele sofre muito com esses diâmetros maiores, né? Como você vê essa questão dos diâmetros? Sim, sim, impacta com certeza diretamente. Porque a gente sabe que, uma vez especificado o diâmetro ideal para o módulo, esse diâmetro já foi estabelecido considerando a resistência do plástico, considerando o manuseio do plástico, considerando todo o manuseio que esse módulo passará durante o processo ali, desde a colheita até o beneficiamento. Então, realmente, se fardos com diâmetros acima, compromete sim, podendo estourar, né, podendo se fragmentar, ter rasgo em alguma superfície ali do plástico que vai gerar uma possível contaminação durante o beneficiamento do algodão. Lá no começo, né, a gente comentou não só do impacto financeiro, né? Mas na hora que toda essa contaminação ela chega lá na indústria têxtil, né, que compromete, né, toda a cadeia e até a questão do posicionamento, né, do algodão, né, daquele produtor. Quando esse plástico, então, ele chega lá na indústria têxtil, o que que de fato acontece, né? Os sistemas, eles conseguem. Hoje a gente tem tecnologia para que faça a remoção total dos fragmentos, ou isso pode chegar até a fiação? Como que é isso? Não, existem sim tecnologias que detectam esse plástico tanto no beneficiamento quanto na indústria. Recentemente estão surgindo diversas startups voltadas, né, para determinação de não só plástico, mas de outros contaminantes também no processo.
Porém, nem sempre serão 100%, vamos dizer, assertivas, né? Sim. Então, pode sim que um fragmento ou outro, principalmente se tiver num tamanho muito pequeno, passe durante o processo, e aí só vai ser detectado lá na indústria, lá na hora de realizar a produção do fio, né? Ou na hora que impactar a parada de uma máquina, de um processo como um todo. Mas, assim, tecnologia existe, né? Não existe a tecnologia que é 100%, né? Que retira 100%, mas existe sim. E tem ajudado bastante na mitigação, na detecção para uma ação, né, imediata ali, para que não impacte muito negativamente no processo industrial. Certo. Essa contaminação por plástico, ela é estimada hoje entre 1 a 3%, né? Se a gente fala percentualmente, parece muito pouco, mas o impacto financeiro a gente sabe que é gigante. Falando do agronegócio brasileiro, do algodão, né, no agronegócio brasileiro, a gente tem uma ideia de quanto essa contaminação representa em milhões de reais hoje? Assim, quando a gente fala de 1 a 3%, pode parecer pouco, mas é muito. Quando a gente compara com o algodão americano, por exemplo, hoje a incidência deles de plástico está de 0,08%. Entendeu? Para a safra toda deles, que está em torno ali de, vamos colocar uma safra de 11 milhões de fardos. Então, é muito. Assim, eu não consigo mensurar qual seria o impacto em valores, né, financeiro. Eu sei que é muito, né, com certeza, mas, assim, valores eu não sei porque depende muito de como é feita essa comercialização, de contratos, né, qual é a cotação utilizada para a definição de preço. Mas, assim, que realmente é um problema, assim, existem, né, já diversos critérios que penalizam aqueles produtores que comercializam plásticos que contêm fardos, que contêm Não, mas já, plásticos. já deu para ter uma ideia bem, né, se a gente fizer um comparativo entre o nosso, né, com o americano, por exemplo, a gente já tem uma dimensão, né, do quanto isso Sim, impacta, né, sim. percentualmente, né. Existe tem alguma tolerância internacional para contaminação por plástico? Existe alguma tolerância? Você fala tolerância para comercialização, certo? Isso Então, mesmo. hoje, internacionalmente, não existe assim uma definição de o que gera de deságio com a presença de plástico, né? A gente tem as regras do ICA para fins de Uhum. arbitragem, né? Mas somente para fins de arbitragem, e basicamente cada país define como é realizada a comercialização e qual que é o impacto financeiro na detecção de contaminantes. Apesar que é Sim, tudo definido também contratualmente com o cliente, né? Então, o cliente vai sim. definir, né, na hora de demandar por esse algodão, quais são os critérios, qual será o impacto financeiro caso seja detectado algum tipo de contaminante. Né? Assim, hoje no Brasil, a gente já tem a tabela que é definida pela ANEA, né? A ANEA é responsável por definir essa tabela de ágios e deságios, e, diferentemente dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem uma tabela só, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, lá eles fazem por região. Então, cada Certo. região tem sua tabela de ágio e deságio, né? De acordo com a característica do algodão, de acordo com como é processado esse material, incidência de contaminantes. Tá. Não, então, assim, o produtor primeiro ele precisa, eu acho que compreender para aonde está o cliente dele, né? Porque Sim, aí isso tudo vai depender. Então, como não tem um consenso internacional, é algo, cada país tem o seu, né? E aí sim estabelecendo os contratos, né, em relação a isso. esses, a essas regras.
Tá, entendido, muito bom. Isso. Denison, se a gente fosse falar num fardo, então, de 200 quilos, né? Se a gente pegar uma contaminação por plástico, mais comum, assim, que vocês conseguem ver no dia a dia, o que mais acontece? Quanto que a gente conseguiria trazer para um valor real? A gente consegue falar em quanto de deságio num fardo? Então, assim, depende do nível de contaminação por plástico, mas mesmo sendo uma fibra de altíssima qualidade, esse fardo, se tiver um alto índice de contaminação por plástico, pode chegar a uma perda de até 50% do seu valor, acredito eu. Então, assim, é um impacto grande. Quando você fala de apenas um fardo, tudo bem, pode parecer que não é muito, mas quando você fala de um volume, de um lote comercializado, né, fechado, aí é significativo. Tudo, né, na base um parece pouco, né? A hora que a gente coloca o Esse tamanho da produção, né, e o volume, quanto isso isso. representa. Exatamente. É, você já se antecipou um pouco, mas eu vou te perguntar um pouquinho mais, com mais detalhes em relação à tabela, né? A esse deságio, os ágeis e deságeis, como eles são calculados, né? Hoje a gente tem uma tabela, né, de recomendação. Essa tabela, ela tá como que foi criada essa regra, né? E ela depende do tipo de contaminante, depende do tipo da quantidade de contaminante. Como que foi criada essa regra? Isso, assim, ela é discutida, né? Essa tabela sempre é discutida lá pela ANEA, né? Mas o que que acontece? O mais importante não é a tabela ela serve como base, mas o mais importante é o que está nos contratos, né? Na relação cliente e produtor. Então, esse é o mais Uhum, importante. Então, depende. Tem comprador que é tolerância zero, então não pode ter nada de contaminação em nenhum nível. Já tem uhum. comprador que é mais flexível, né, que aceita, mesmo assim, sendo uma fibra de qualidade, mesmo tendo contaminante, ele aceita, porque ele consegue, tem às vezes no seu processo ali algumas formas de controle para retirar essa contaminação. Então depende muito de quem tá comprando o algodão, né? Uhum. Quando a gente olha para o cenário interno aqui no Brasil, a gente é bem rigoroso, as indústrias aqui são bem rigorosas. Então, tem muitas indústrias que é tolerância zero para contaminante. Uhum. Já tem outras que são mais flexíveis. Agora, quando a gente olha lá para fora, dependendo do contaminante, eles têm uma flexibilidade maior. Até Ah, então, mesmo, aí eu vou. até mesmo provavelmente por conta da tecnologia, um Uhum. mais fácil acesso, né, investimento em tecnologia nos processos. Eu vou até então puxar uma outra pergunta. Então a gente tem a questão que é a primeira, a gente tem as tabelas de referência, mas ainda o que a gente vem falando, os contratos são os que prevalecem, né? Mas aí uma questão que você trouxe agora. Então existe bastante diferença de penalização também nesses mercados. O produtor que exporta, ele sofre mais? Não, então, depende. Depende é igual eu comentei, depende do Uhum. cliente. Sim. Então, assim, depende da região, depende do cliente, depende do tipo do algodão, né? Então, assim, eu não sei te dizer se o produtor que exporta ele sofre mais penalização do que o que vende internamente, né? Até mesmo porque as nossas indústrias aqui, os compradores internos, eles são bastante exigentes também. Então, assim, porque dependendo do tipo de contaminante, realmente é muito prejudicial ao processo lá na indústria. Então, depende Uhum. muito do qual será a finalidade desse algodão, qual será o produto final, né, originário desse material. Então, a gente tem alguns fatores que impactam.
nessa questão. Não, e você até trouxe, né, que a nossa indústria local, ela é bem exigente, né, então pode ser que isso não existe realmente uma relação direta entre a qualidade e ser mais criterioso para exportação, né, porque aqui no Brasil a gente Sim. também tem indústrias muito exigentes, né. Além do plástico, existem outros fatores, né, importantes ali na qualidade do algodão que muitas vezes recebem talvez menos atenção. Eu vou falar sobre exatamente, né, é um termo que a gente escuta muito, mas eu vou te perguntar então, o que são exatamente os seed coat, né, os fragmentos, né, e por que que eles são tão difíceis de remover no beneficiamento? Então, o seed coat, ele é o fragmento lá da semente, né? Então, o que que acontece? Não é que ele é tão difícil, depende da variedade, né? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de seed coat, está diretamente relacionado com produtividade. Então, se você tem uma variedade, uma tecnologia que tem uma produtividade muito alta, provavelmente você também terá um maior índice de seed coat. Por quê? Porque a semente é menor, é uma casquinha mais, ela tem uma casca mais fraca, né? Então isso vai gerar mais fragmentos, fragmentos menores, né? Que são muito difíceis de serem retirados no processo industrial, né? Com maquinário pesado. Então, é basicamente isso. Uhum. Então, em algum momento, o produtor ele acaba tendo que escolher entre o rendimento e qualidade, porque essa questão está diretamente ligada, então, à variedade, produtividade e a maior incidência, né, dos Sim, fragmentos, sim. né? Sim, sim, com Certo. certeza. Então, assim, o produtor tem que sempre estar avaliando qual a variedade utilizada, tecnologia, e, assim, é um pouco difícil ter esse equilíbrio entre qualidade e produtividade, né? Então, assim, é sensível, tem que ir avaliando, né, qual que é o impacto dessa alta produtividade, dessa tecnologia que gera mais turma, né? Qual que é o impacto negativo. Mas, assim, é sempre importante, né, tentar ter o máximo de equilíbrio possível entre produtividade e qualidade. Sim. No beneficiamento, quais são, então, os principais cuidados a trabalhar com as variedades que são mais sensíveis? E a umidade, ela impacta diretamente nesse processo? Como que a umidade impacta nisso? Então, qual que é o cuidado? Geralmente, né, as usinas de beneficiamento, eles já têm conhecimento de qual foi a variedade plantada, qual é a tecnologia. Então, eles tomam alguns cuidados, né, na hora de, de tratar esse material, esse algodão, de beneficiá-lo, né? Então, eles vão fazer algum ajuste ali em velocidade de máquina, né? Fazer algum ajuste, talvez, nesse controle de umidade que impacta, sim, né? Deilson, eu parei de te ouvir, eu não sei se está no mudo. Tá no mudo. Continua para mim no mudo. Voltou? Tenta fa Isso, voltou, agora sim. Tá. Então, eu não sei de qual parte cortou, mas eu vou voltar, né? Então, assim, é, geralmente na usina, esse material que está sendo beneficiado, é o gerente, quem está ali no operacional, já tem ciência da variedade, né, da tecnologia que foi plantada. Então, eles tomam alguns Certo. certos cuidados, né? Por exemplo, ajuste de equipamento das máquinas, ajuste de velocidade, né, controle de umidade, que impacta, sim. Então, eles tomam Hum, algumas medidas, né, preditivamente, para mitigar ao máximo a incidência de seed coat lá no fardo, né, na saída lá da usina.
da usina, né. E do ponto de vista financeiro, o Seed Coat também gera deságio? A gente também Sim, tem? sim, Também. gera. E assim, o seed coat, dependendo da quantidade, do nível, do tipo de seed coat, gera às vezes até um deságio maior do que o plástico. Por quê? Justamente Sim, por essa dificuldade de ser eliminado da fibra, né? De você fazer essa separação entre seed coat e pluma. interessante. Eu vou tentar falar essa palavra, a gente já ensaiou, mas eu estava enroscando. Vamos falar um pouco sobre pegajosidade. Qual que é a principal causa dela, né, e como que ela impacta lá na fiação? Tá. A principal causa da pegajosidade são as causas entomológicas, né? Que é originária ali de inseto, por exemplo, a mosca branca, né? Então, são os principais fatores que geram a pegajosidade. Apesar que eh, da última safra para essa, a gente teve alguns casos de incidência de pegajosidade voltada para o óleo da amêndoa, né? Que é o da semente, né? Que Certo, é um pouco pior pelo fato de ser difícil detectá-la, entendeu? Mas certo. essas são as principais causas da pegajosidade. O que que isso gera na fiação? Isso gera na fiação porque qual os problemas que geram, né? O problema é que se lá na indústria eles recebem um algodão que eles não têm certeza se tem pegajosidade ou não e bota para rodar no processo, provavelmente vai sujar a máquina, vai parar a máquina e aí diminui o rendimento da fábrica e aí também gera perda financeira. Aí a gente volta também, né, a gente também então poderia dizer que há um deságio, né, em relação a isso, né? Sim, sim, com certeza. Sim, E é. ainda é um pouco pior porque assim, se você vende seu algodão sem ter certeza se tem pegajosidade ou não, e chega lá na indústria e, e ele tem problema, aí ele vai entrar com uma reclamação, né? Tem todo esse Sim, estresse e tudo mais. é. Isso. É quando você sabe de antemão, né, você já consegue tratar isso, né, nos contratos, né, enfim, né, Isso, fazer alguma isso. e é até uma surpresa às vezes, né, como você não sabe, né, e é interessante agora eu fiquei com isso. E como que o produtor então deveria, né, saber, como que é a forma que ele consegue saber de antemão se o produto dele tem ou não? Então, hoje já existem alguns tipos de testes, né, como termodetectores, testes químicos, testes por microondas que você consegue determinar. Porém, o Uhum, que que acontece? São testes que são demorados, não é de fácil disponibilidade. uhum, Atualmente, por exemplo, no Brasil, nós só temos 3 instituições que realizam esse tipo de teste, que é a Associação Goiana dos Produtores de Algodão, a GOPA, a Cooperativa de Primavera do Leste, que é a Unicoton, e o Senai de Blumenau, né, do Instituto Têxtil de Blumenau, que eles também realizam, eles têm esses termodetectores. Porém, qual que é uma dificuldade também? Hoje não existe uma metodologia definida, ou seja, você uhum. não tem uma normativa como diferentemente para o HVI, que define, Sim, ó, o teste de pegajosidade deve ser seguido da seguinte maneira, com tantos gramas de algodão, não existe, entendeu? Então, essa é uma certo. dificuldade, essa padronização dessa metodologia. A gente aqui do Laboratório Central vem, como nós somos parceiros do ICABREM, a gente vem discutindo com eles, a gente tentar criar essa metodologia, né? Mas hoje a maior parte desses testes de pegajosidade é por demanda de cliente. Então, Certo. o cliente geralmente ali na comercialização demanda, né, algum teste de pegajosidade e aí é direcionado para esse laboratório. Então, hoje, a ação que o produtor pode tomar é no cuidado lá no campo, né, no manejo, Sim. né, tomar todas as medidas
necessárias e acessíveis, que para Uhum. tentar mitigar ao máximo essa Mentira. incidência de pegajosidade. Então, além do manejo de pragas, né, de tudo isso, a solução, então, preventiva, né, de mitigação, ela é totalmente na lavoura, né? Ela está ali no campo mesmo, né? Sim, sim. Olha, Denison, eu tenho agora sim, ó, como gerente da Abrapa, né? Qual que é a principal mensagem que você tem levado aos produtores para combater, né, a contaminação? Qual que é o primeiro passo que um produtor deve dar, né, para combater a contaminação? Então, nós aqui, eu como gerente de qualidade da Abrapa e nós aqui representando o Laboratório Central e também o programa de padronização que é o SPHBI, a gente sempre tem comunicado a importância, né, de os produtores estarem considerando as boas práticas, né, para o manejo, para o tratamento, estarem avaliando cada vez mais a questão da escolha da tecnologia, da variedade a ser utilizada. A gente, durante o ano, elabora algumas notas, assim como a gente já soltou, né, tem até em disponibilidade no portal da Brava, notas técnicas, né, sobre contaminantes, formas de mitigar, né, notas sobre, ano passado nós divulgamos uma nota sobre os plásticos, né, relatando qual que é o cenário atual em relação ao plástico, qual que é o impacto, né, financeiro, qual que é o impacto no processo. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização, né, para mostrar da melhor forma que tem solução para isso, assim, você consegue mitigar, né, mas Uhum, cada um também tem que fazer o seu dever de casa, né, dar uma atenção e envolver todos, né, não é só o uhum. gerente da usina, o gerente da fazenda, o operacional como um todo, todos envolvidos no processo, é importante estarem conscientes, né, do impacto que a falta desses controles gera lá no final, na comercialização, na indústria, na cadeia como um todo. É um trabalho de educação, né? Que é desde a tomada de decisão e no dia a dia, né? Porque, na verdade, é quem está lá na lavoura, né? O operador, que ele está ali todo o tempo, né? Então, é uma coisa que tem que começar na lavoura, né? Os próprios operadores também têm que ser Sim, educados, né, em relação a isso, né? é isso mesmo. Como o HVI identifica e classifica, né, os diferentes tipos de contaminantes? Então, o HVI ele não identifica contaminante, né? Ele tem um módulo de cor-impureza, porém esse módulo de impureza, do trash, ele só mede basicamente ali o grau de folha da fibra, né? Da amostra. Então, ele vai fazer a contagem ali desses pontos. Denison, acho que você ficou mudo de novo. Ainda não, não voltou. Tenta mais uma vez, vamos ver. Voltou? Agora Voltou? sim, voltou. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos começar então. Então, o HVI, o HVI ele não mede contaminantes. Ele tem um colorímetro que mede a cor e impureza, porém essa impureza Hum, basicamente é folha, né? Então, uhum. o HVI ele faz a contagem desses pontos de folha, né? Que seriam as impurezas, e também, além da contagem, dá um percentual diário. Quando a gente fala de contaminante em específico, né? Que não seriam os contaminantes naturais, que seriam, no caso, folhas, essas coisas, a gente tem é, não tem ainda, né, uma tecnologia bem definida para a determinação desses contaminantes. Então, o HVI basicamente é o quê? É para você determinar as características intrínsecas de qualidade do algodão, né? Aí você tem o colorímetro ali para definir qual que é a cor desse algodão, o tipo, né? Através do quão branco esse algodão é, quão reflexivo ele é.
e tem essa contagem de impurezas, que é uma contagem de folha. Então, na verdade, o HVI, ele qualifica o algodão, mas ele não detecta, né, ele não desqualifica baseado, usando Não, os não, não, contaminantes, né? Ele dá a não. classificação, né, a Ele dá, qualificação do ele dá a algodão. qualificação, ele vai dar as características de qualidade daquela fibra, Certo. mostrando se é uma fibra fina, grossa, com a resistência alta, baixa, uma fibra Uhum. longa, curta. Ah, legal. Eu pensava outra coisa. Bom, existem algumas novas tecnologias em desenvolvimento para detectar, então, e remover esses contaminantes de forma, mais eficiente, tanto na lavoura, né, no campo, quanto na indústria? Então, conforme eu comentei anteriormente aqui no podcast, então, existem tecnologias para detecção que são utilizadas efetivamente nas usinas e na indústria, né? Para a Uhum, questão de classificação desses contaminantes, não existe ainda uma tecnologia definida. Existem alguns trabalhos realizados, principalmente voltados para o uso da inteligência artificial na detecção e na quantificação. Porém, uma uhum. barreira para isso é a questão do seed coat, porque conforme eu comentei, às vezes ele se fragmenta tanto que não é possível você identificar visualmente. Então, você tem que usar o tato para detectar e determinar se tem alto índice de coat ou não. Então, hoje, basicamente, essa classificação de contaminantes ela é feita de maneira visual, né? Então, ela é feita de maneira visual, onde você tem um classificador que ele pega a amostra, manipula, abre, dá uma olhada, e aí ele consegue determinar se tem presença de plástico, seed coat, caule, né, entre outros tipos de contaminantes. É um trabalho totalmente manual, então, né? Ainda é um trabalho totalmente manual. Por Uhum. exemplo, lá nos Estados Unidos, eles atualmente classificam 100% dos fardos deles para contaminante, né? Então, eles têm a classificação de contaminante de 100% do algodão americano produzido. E ainda é um trabalho feito manual, né? Nossa. Eu fico imaginando o processo, né, manual dessa classificação, né? É bem custoso, trabalhoso, né? Mas eu acho que casa um pouco com algo que você disse anteriormente, até pensar em Brasil, né? A gente também não tem uma definição, né, de como seria uma normativa para isso. Então é difícil você também criar uma tecnologia com base em padrões que são diferentes, né, sem uma Isso. normativa, né? Isso, assim, a metodologia hoje para a classificação de contaminantes, que ela é bem definida, é a utilizada pelo USDA, que é o Departamento de Uhum, Agricultura dos Estados Unidos. É uma metodologia que ela é até reconhecida internacionalmente para fins de arbitragem, reconhecida por ICA Bremen, que é uma metodologia que eles criaram, que eles já utilizam ela há mais de 10 anos, e é utilizada para classificação de contaminantes para inclusão em laudo oficial. Então, certo. ano passado, eu fui com um grupo lá no STA, para a gente entender melhor como é que é essa metodologia, porque realmente, hoje no Brasil, a gente não tem bem definido como é que é feita essa classificação de contaminantes. Nós temos a classificação visual, onde o classificador avalia a cor e, nesse momento, ele também sinaliza se tem algum contaminante ou não. Porém, a gente ainda Uhum, não possui um padrão que norteia, né, que fala qual que é o nível aceitável, qual que é o nível não aceitável, qual é o critério para todo mundo estar uhum, falando a mesma língua, que é o certo. diferente que acontece no HVI. Hoje, no HVI, como nós temos a normativa, nós temos até os requisitos legais que definem como é que tem que ser feito o teste de HVI, então todo mundo conversa a mesma língua de forma padronizada. Sim. Então, nós aqui do Laboratório Central, o nosso trabalho que a gente tem feito é o quê? É buscar essas metodologias, né? Então, a gente foi atrás, que é essa metodologia que é reconhecida do SGA, e nós estamos fazendo estudos, levantamento, fazendo teste dessa metodologia em alguns laboratórios,
né? Uhum. Para que o nosso intuito realmente é tentar, né, como um laboratório de referência, sempre tentar padronizar a classificação. Muito bom. Agora eu quero falar sobre um assunto que é a rastreabilidade, né? A rastreabilidade, ela poderia, né, auxiliar muito nesse processo, né? Saber a origem exata de um fardo contaminado pode ajudar a identificar e corrigir, então, esses problemas lá na fonte? Sim, com certeza. Hoje, a gente possui um sistema de rastreabilidade muito bem consolidado aqui para o algodão brasileiro, né, através do sistema Abrapa de identificação, que é o SAI, que é a etiqueta que vai no fardo, onde você consegue ter a Uhum. rastreabilidade ali na qual que foi a fazenda que esse algodão foi produzido, usina de beneficiamento, se tem licenciamento, se não tem, se tem BCI, ABR. Então, você tem tudo isso nessa etiqueta, inclusive os dados de qualidade de HVI e o laboratório que foi classificado, né? Então, a gente consegue ter essa rastreabilidade. O que falta para dar mais transparência no mercado, para a gente dar uma segurança maior para os compradores do algodão brasileiro, é realmente a gente ter uma definição melhor desses padrões de contaminantes, né? Para o produtor ter a opção de divulgar ou não para o seu cliente, né? Porque Uhum. eu acredito que transparência é o segredo do negócio, né? Quando você compra um produto sabendo que tendo 100% de certeza do que você realmente está levando, você acaba gerando credibilidade, né? Sim. Eu quero falar, assim, agora em relação ao que a gente vem falando, né, dos contaminantes ainda, a usina de beneficiamento, né, quais são os três, se a gente puder citar três pontos chaves, né, de atenção, quais são os três pontos críticos, né, para garantir que a contaminação, ela não seja nem gerada, né, e nem agravada nesse processo de beneficiamento? Então, eu acredito que um ponto-chave principal seria a capacitação, né? Eu acho que a Tá. capacitação da equipe envolvida no processo é muito importante, né, para que todos estejam cientes da sua importância ali na sua função e o que a falta de cuidado pode gerar, principalmente voltada para contaminação. Eu acho que esse é um dos principais pontos, a questão de capacitação, né? Você não ter somente um gerente que tem conhecimento, que tem noção do processo. Eu acho que todos os envolvidos têm que ter noção e conhecimento do que está acontecendo, né? Qual que é o objetivo final daquilo que está sendo feito. Eu acredito que o segundo ponto seria a escolha, né, de material. Quando eu falo de escolha de material, o quê? Escolha de variedade, né, tecnologia, escolha do plástico que será utilizado, enfim, né, você realmente fazer a gestão ali e não somente comprar um plástico, adquirir uma variedade só pensando no custo, né? Você tem que avaliar qual que vai ser o impacto que você vai ter lá na ponta caso você tenha problema, por exemplo, com um plástico que não consegue segurar os módulos ali, né? Manter os módulos fechados, fica estourando ou se fragmenta. Então, eu acho que esse é um ponto também a ser considerado, né? E o terceiro ponto ali na questão né, dessa tratativa de contaminantes, né, o que pode ser feito é investimento, né, em tecnologia. Eu acho que hoje a gente já tem diversas tecnologias, às vezes o produtor fica receoso, né, em investir, ou o dono da usina fica receoso em investir, mas eu acho que ele tem que ver o macro, né, como um todo,
e o que esse investimento em tecnologia vai gerar de benefício para o seu processo. Acho que a gente falou já anteriormente, mas é bom, acho que o vale é o mesmo, né, do que a gente vem falando, né? Tanto na lavoura quanto na usina, né? A operação ela vai impactar direto, né? E aí a gente fala de educação, né, conscientização e tá todo mundo envolvido, porque essa é uma parte do processo, e outra coisa que você trouxe é que o barato pode sair caro, né? Se a gente fizer escolhas só baseadas em um único pilar, né, isso pode ser muito custoso para a operação, né, como um todo. Sim, com certeza. Assim, se você tem ali um produtor que ele quer agregar cada vez mais valor ao seu produto, eu acho que vale o investimento, né? Vale o cuidado e a atenção, nesses detalhes, para garantir que o seu produto vai estar sempre sendo entregue de forma íntegra e garantindo a qualidade. Sim. Denison, a gente está finalizando, eu quero fazer uma última pergunta, né? Olhando para o futuro, né, na sua visão, quais são os maiores desafios, né, do algodão brasileiro na consolidação do mercado? Então, eu acho que a gente avançou muito, né, nesses últimos 10 anos. Eu acredito que o programa de padronização, o SPHVI, criação desse laboratório central aqui em Brasília, foi primordial para a gente avançar e chegar ao ponto que nós estamos hoje, de maiores exportadores de algodão. E então, assim, a gente tem ainda alguns desafios pela frente, né? Então, eu acho que o principal desafio que a gente tem em relação a contaminantes, né? Então, é muito importante a gente dar a atenção necessária, fazer um trabalho bem feito, tentar padronizar e dar cada vez mais transparência para o cliente, e porque isso vai refletir positivamente para a gente, né? Porque quando a gente olha o mercado como um todo, os três maiores exportadores que somos nós, aos Estados Unidos e à Austrália, somente o Brasil ainda não possui essa padronização para classificação de contaminantes, né? A gente ainda não tem laudo, a gente ainda não tem essa opção do produtor estar divulgando ou não, né? Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho ainda. Eu acho que tem que ser um trabalho também, um passo de cada vez, né, para a gente fazer o melhor possível, né? Então, assim como foi feito com o programa SBRHVI, né? Hoje nós somos referência mundial em termos em controle, monitoramento. Nós não perdemos para nenhum outro país em termos de controle, né, laboratório central para HVI, então nosso programa é muito bem consolidado. E agora a gente tem esse desafio, que é a questão das contaminações, né, e continuar esse trabalho que está sendo feito, né, desde o ano passado, as estaduais vêm promovendo, em parceria com a Abrapa, workshops de qualidade, para estar conscientizando cada vez mais o produtor, os gerentes, todos aqueles envolvidos na cadeia e nos processos sobre a importância, né, dos cuidados necessários, todas aquelas ações importantes para estar mitigando e evitando ao máximo contaminação ou tudo aquilo que pode impactar negativamente na comercialização do nosso algodão. Bom, Denison, muito obrigada por essa aula sobre a cadeia do algodão, né? Ficou claro que a qualidade, ela é uma responsabilidade de todos e que cada detalhe, né, desde a escolha da variedade até o final, faz uma enorme diferença no resultado final. E vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigada. Se esse episódio foi valioso, compartilhem com seus colegas e parceiros de agro. Deixem seus comentários e até a próxima. Sono un Orteniche